Glorifica ele. Que se chama pelo meu nome. O nome de Deus, irmãos, é o nome poderoso. Não bastasse o nome do Deus eterno ser só esses nomes: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Roí, Deus Shaddai, Adonai. Mas também, né, nós temos no Antigo Testamento aquilo que é chamado de tetragrama, que são o conjunto de 4 letras hebraicas, que nós traduzido é Iavé. Iavé, glória a Deus, é o nome mais próximo que podemos denominar para o Deus Todo-Poderoso de Israel. Israel é um povo, irmão, que eles não queriam falar o nome de Deus toda hora, porque o nome de Deus é um nome santo, e eles não queriam levar o nome de Deus em vão. Mas o texto bíblico está dizendo: se o meu, este povo pertence a Deus, que se chama pelo meu nome. Glória a Deus. O nome do Senhor está na frente de tudo. O nome do Senhor está na frente de tudo. Mas quando nós passamos para o Novo Testamento, nós encontramos em Mateus capítulo 1 a genealogia de Jesus. E o nome Jesus tem a mesma conotação que o nome de Josué. E o nome Jesus, irmãos, é o nome que foi diferente porque acrescentou Cristo. Cristo ungido, Jesus ungido, Jesus o Mashiach, Jesus o Salvador, Jesus o Libertador, Jesus o verdadeiro Deus encarnado. Aleluia! Ele se desfez da tua glória, encarnou entre nós, desceu aqui, aleluia, habitou entre nós, carregou as nossas dores. Aleluia! E diz que ele também, aleluia, morreu suportando a morte de cruz. Aleluia, aleluia. Mas antes dele morrer, ele disse assim: ó, em meu nome, olha o que interessante, em meu nome, Aleluia. em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eita Deus, E depois que ele morre, Filipenses capítulo de número 2, versículo 7 a seguir, a Bíblia diz que ele morreu suportando, foi obediente à morte de cruz, suportando tudo por nós, por obediência ao Pai Celestial. E ele morreu, e ele ressuscitou, e a Bíblia diz também que Deus lhe deu o nome sobre todo nome, a qual é Jesus Cristo, a qual todo joelho se dobrará e terá que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Deus. Você pode louvar o nome dele nesta noite, irmão. Se você está aqui com vida e saúde, é por causa do nome dele. O nome dele que te sustenta. O nome dele é poderoso. Aleluia. Mas observe, meus irmãos, porque o versículo 14 é um versículo tão rico e tão bom de nós meditar. Ele diz: se humilhar, glória a Deus, se humilhar, aquele que se humilha tem vitória. Aleluia. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Lembra de Mardoqueu? Estava na porta do palácio, ouviu a conspiração de Bigtã e Teres, relatou, mas quem ganhou a fama foi Amã. Amã prepotente, Amã soberbo, viu que o Mardoqueuzinho não iria se dobrar diante dele, armou a forca para ele. Mas a Bíblia diz que um dia o rei perdeu o sono.
E quando o rei perdeu o sono, colocou os cronistas para poder ler as histórias do seu reino. E quando leu-se lá que Mardoqueu havia anunciado ao rei Assuero que Bigtã e Teres havia conspirado contra o rei, e ele havia avisado, e por isso ele teve um livramento por causa de Mardoqueu. E ele perguntou: aonde está esse Mardoqueu? Ele fica ali na porta do palácio. Ele não sai da porta do palácio. Mas são irmãos que o Amã, que já era prepotente, nariz empinado, que tomou a honra para si, porque achava que era um bambambã, agora ele chegou no palácio do rei, pastor Jardim. E a Bíblia diz que o rei chamou ele e falou assim: Amã, o que se deve fazer ao homem cujo rei se agrada? Ele olhou, pensou, falou: não tem ninguém aqui nesse reino que o rei se agrada a não ser a mim. Rei, pega as suas vestes reais, veste dele. Mais o quê? Pega a sua coroa, coloca na cabeça dele. Mais o quê? Pega as suas sandálias, coloca nele. Mais o quê? Pega o cavalo real, coloca ele montado. E coloca um pregoeiro a sair dizendo: eis aqui o homem cujo rei se agrada. Eis aqui o homem cujo rei se agrada. Aí agora estava esperando, sabe o que, irmãos? Estava esperando o rei dizer: então assim vai acontecer contigo. Mas foi diferente. Ele falou assim: pega e faça isso para Mardoqueu, que está na porta. Aí vamos mordido de raiva agora. Tem que fazer isso para o humildezinho Mardoqueu, porque o Mardoqueu, irmão, é humilde. Quem é humilde, Deus exalta. Quem é humilde, Deus levanta. Quem é humilde, Deus faz propagar, aleluia, as vitórias acerca dele. Eu tenho certeza que este lugar aqui, irmãos, tem a presença de Deus, que é carregado de unidade. Glória a Deus. E Deus tem coisas grandes para fazer aqui neste lugar. O maior exemplo de humilhação, de humilde, foi Jesus, que morreu na morte de cruz. A morte de cruz era para os piores ladrões. Meu Deus, já passou o horário. A morte de cruz era para os piores ladrões. Pedro, quando foi crucificado, ele pediu assim: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu, diz a história. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus morreu crucificado, e a morte de crucificação era a morte para bandidos, os piores bandidos que morriam crucificados. Isso veio lá de Alexandre o Grande, que começou ali a crucificar. Havia vários tipos de cruz, mas hoje não tenho tempo para entrar nesse assunto. Mas só que Jesus, ele morreu se humilhando. Mas só que a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu-lhe os nomes sobre todo nome. E este nome você carrega. Quem carrega o nome de Jesus aí? Quem carrega? Quem carrega o nome de Jesus, os demônios caem fora. Quem carrega o nome de Jesus não tem frieza. Quem carrega o nome de Jesus não tem Maria Padilha, não tem demônio. Quem carrega o nome de Jesus não tem macumba. Quem carrega o nome de Jesus não tem feitiço, não tem fofoca. Pode até se levantar, mas o nome de Jesus está na frente e derrota todo inimigo. É o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, né, se humilhar e orar. Quando se mistura humilhação com oração, a coisa fica boa. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz: põe a tua boca no pó e talvez ainda haja esperança. Humilhar-se na presença de Deus e orar. Quando se mistura humilhação com oração, a coisa fica boa. E Deus queria que aquele povo se humilhasse e orasse. Porque quem se humilha e ora, glória a Deus, se você ler o versículo 15
Deus vai dizer: e agora estarão abertos os meus olhos, porque só estarão abertos os olhos e os ouvidos do Senhor para aqueles que oram, para aqueles que se humilham e oram. Aleluia. Se humilhar e orar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A oração, irmão, não pode faltar na vida do crente. A Bíblia diz que Abraão orou ao Senhor. A Bíblia diz que Isaac estava no campo orando, enquanto o servo de Abraão foi buscar a sua noiva. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que os discípulos de Jesus orou. Jesus mesmo, que não precisava orar, orou a noite toda, virou a noite orando. E a Bíblia diz que ele não orou só a noite toda, mas ele se retirava aos desertos, ele se retirava aos montes para orar, para falar com o Pai Celestial. Atos 3, a Bíblia diz, versículo 2, que Pedro e João subiam a hora da oração à nona. Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista, no Salmo 55, 17, ele relata que ele orava 3 vezes ao dia também. Quem ora tem vitória. E Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5, 17: orai sem cessar. Aleluia. E lá no versículo 24, ele ainda diz: irmãos, orai por nós. Aleluia. Porque você ora por você, e você também ora pelo seu irmão, ora pelo seu pastor, ora pela sua igreja, ora pela sua família. E a oração é ouvida. A oração é ouvida. A basurianda lá mais nada. Quando, irmãos, Zacarias entrou lá no templo para poder oferecer o sacrifício para Deus à direita do altar, quem apareceu para ele? Um anjo. O anjo apareceu. Que é aquele anjo? Gabriel. Olhou para Zacarias e disse: Zacarias, não te espantes, porque a tua oração foi ouvida. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, pastor Jadilson, a oração dessa igreja já foi ouvida no céu. A oração dessa igreja já foi ouvida no céu. E o céu está se movendo em favor dessa igreja, para salvar, para curar, para libertar, para, aleluia, aumentar o campo profético deste lugar. O Senhor, irmão, vai abençoar esta obra, porque esta obra é dele. Buscar a minha face. Glória a Deus. Buscar a minha face. Isaías 55, 5. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas lá também, ao próximo versículo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Porque não basta, irmão, dizer estou buscando, mas não busca de coração. Estou buscando, mas não se entrega por completo. Porque, irmão, tem gente que quando ele vai no rio, os irmãos podem observar, no rio, na praia, tem alguém que vai no rio, na praia, só vai para molhar as canelas, só vai para molhar os tornozelos, só vai para molhar os pés. Mas só que nessa noite, buscar a face do Senhor de todo o coração é aquilo que Deus disse para Ezequiel no capítulo 47, verso 4, que Deus fez ele caminhar 1000 côvados, deu nos tornozelos, mas 1000 côvados deu nos joelhos, mas 1000 côvados deu nos peitos, mas 1000 côvados, aleluia, ele não podia agora mais atravessar, porque era águas profundas. Porque o Senhor está dizendo: água no tornozelo é para os novos convertidos. Aceitou Jesus hoje, vai se firmar, vai receber a palavra, vai receber o discipulado, vai ser batizado nas águas, vai pegar a doutrina, vai se firmando. Água no joelho, fala de oração, 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 oração e poder, oração, oração e poder. Águas nos lombos, fala, aleluia, de mais intimidade, intimidade com o Pai, intimidade com o Pai, e mergulhar em águas profundas, já vai
Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus é lindo demais. Como é que é a sua busca com Deus? É profunda ou é rasa? Diga para o teu irmão, vamos aprofundar esse negócio aí. Vamos aprofundar esse negócio. Vamos aprofundar esse negócio aí. Aleluia! Porque, irmão, Deus é o Deus que gosta de coisas profundas. Mas eu não vou prosseguir aí, não. Eu vou terminar aqui. Aleluia. Outro dia eu volto para prosseguir nessa linha aí. Glória a Deus. E se converter dos seus maus caminhos, né? Converter. Parece que soa pesada essa palavra, irmão, nos nossos ouvidos, né? Mas se fosse errada essa palavra para nós que somos crentes, Paulo não tinha falado lá em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Porque lá na igreja de Éfeso, pastor Jorge, sabe o que está acontecendo? Tinha os crentes lá que estavam dando lugar para o diabo. E Paulo diz, não deixe lugar para o diabo. E outras palavras está dizendo, se converta. Porque, irmão, o crente, quando ele para de orar, quando ele para de se humilhar, ele para de buscar a paz do seu de coração, ele começa a murmurar, fala mal do pastor, fala mal do tocador, fala mal do pregador, fala mal dos planos da igreja, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal do irmão. Ninguém presta para ele, ninguém presta para ela, igreja nenhuma presta, pastor nenhum presta. Mas quando ele se converte e volta a se humilhar e buscar a face do Senhor, Eita, glória a Deus. aí a Bíblia diz, eu abrirei os céus, para encerrar, eu abrirei os céus e perdoarei os seus pecados. Eita glória. Deus é lindo. Salmo 103, o salmista diz, bendiga minha alma o Senhor, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Lá na frente ele vai dizer, é Ele que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas feridas. Aí no Novo Testamento, a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, que Jesus, ele recebe um paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz o quê? Perdoado te são os teus pecados. Perdoado te são os seus pecados. Quando Jesus, aleluia, teve ali com aquela mulher que foi condenada pelos fariseus, ele diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. João capítulo 8. Aí no final Jesus diz assim para ela, está pensando que Jesus mandou ela ir ficar pecando? Não, Jesus disse assim, vai e não peques mais, porque agora a sua dívida está perdoada. Jesus, irmão, é especialista em perdoar pecado. E se alguém nesta noite cometeu pecado, o pecado já está perdoado, porque a Bíblia diz em João 1,7, porque se nós andamos na luz como Ele está na luz e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A borracha que apaga o teu pecado é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que perdoa pecado. Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmão, É lindo demais. Satanás não pode nem mais te acusar. Diga para o teu irmão assim, Satanás não pode nem te acusar mais. Jamais. Diga assim, acabou. Acabou. Diga, acabou. Acabou. Não, irmão, faz assim. Acabou, neguinho. Acabou, né? Ô, neguinho. Meus pecados já estão perdoados. Aleluia. O Senhor Jesus não se lembra mais. Eita, glória. Aleluia. E João 9, para encerrar, e João 9, irmão, Jesus vai ter traz para ele um cego de nascença. Aí os discípulos chegou e falou assim, quem pecou? Os pais ou ele? Aí Jesus falou assim, nem ele e nem seus pais. Porque havia uma tradição judaica que dizia que quando os pais pecavam, os filhos recebiam, né, aquela maldição, que é a chamada maldição hereditária, que é uma farsa também dentro da Bíblia. Isso é a ideologia judaica. Jesus falou assim, não,
Agora eu vou dar pista a ele e vou perdoar Eita, aleluia. os pecados. Glória a Deus. Irmão, o Jesus que você serve é o Jesus que perdoa pecado. É o Jesus que perdoa pecado. Você não estará mais condenado na cédula do pecado, porque agora você tem o sangue, tem o Espírito Santo, tem Jesus, tem o poder, tem a graça que te perdoa, tem o poder do Senhor que se aperfeiçoa na sua casa. E quantos acreditam que está aqui nessa noite porque é perdoado pelo sangue de Jesus? Dê glória a Deus aí, bem alegre. Aleluia. Eita, meu filho. Palavra maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Amados, Deus é lindo demais. tem tanta gente querendo ir para o céu. Não é verdade? Deixa eu te falar um negócio. Estava na madrugada orando e o Espírito Santo revelava ao meu coração.